Bom, continuando aqui o vídeo número 2, para você que não assistiu ainda o vídeo número 1, volta no vídeo número 1 sobre o adolescente e as suas instabilidades, para fazer sentido aqui da sequência, tá? Que agora eu vou explicar um pouquinho sobre um caso clínico deste livro aqui, Cérebro Adolescente, que eu acho bem interessante e muito pertinente para fazer toda essa compreensão dessa questão aí da adolescência, tá? Bom, a situação dada pelo autor do livro, ele fala que assim, tinha uma paciente, né, chamava Kate, tinha 17 anos, do ensino médio, e ela foi convidada, assim como todos os alunos da sala, foi convidada para uma festa na casa do filho do diretor da escola, olha lá. E nessa festa era proibida a entrada de bebida alcoólica, mesmo porque eles eram todos menores de idade, tá? E o que aconteceu? No dia da festa, tá? Ela foi pra festa, levou bebida escondida, distribuiu para os amigos e se alcoolizou tanto, né? Ela ficou tão assim, né? Que ela precisou ser hospitalizada. E ela estava muito assustada, ela chegou lá, ficou tão assustada que ela ficou assim, tipo, meu Deus, e agora, né? Que aí ele acabou perguntando, mas espera lá, deixa eu te perguntar, né? O que você achou que poderia acontecer depois dessa festa, né? Quando as regras da escola era 0 álcool. Aí ela coloca assim, eu até pensei sobre a situação, eu pensei o que poderia acontecer, mas eu só pensei em me divertir, né? Isso, gente, guarda aí esse caso número 1, tá? Agora, um caso número 2, ele deu 2 situações. Olha, de um adolescente, né, também, que tinha saído para um passeio com os amigos, e aí, eu não sei se era uma cachoeira, uma situação mais ou menos parecida com essa, né? Um dos amigos pulou para um rio, assim, né, que dava para um rio. E os outros começaram a pular na sequência, né, desse imediatismo aí, e um machucou a perna seriamente, sabe? Ficou muito grave, né? Mas aí conseguiu socorro e tudo mais. E aí, essa pessoa que machucou a perna, que ficou seriamente ferido, depois foi entrevistado por esse autor, né, que também era um psiquiatra, um pediatra e um psicoterapeuta da época, né, na época. Aí ele foi questionado, pera lá, mas se você estivesse sozinho, você pularia essa cachoeira? Aí ele falou assim, não pularia, né? Olha que interessante, 2 situações, né? A primeira, gente, a gente vê a questão aí da impulsividade, a gente vê a questão aí que o adolescente, né, no caso da Kate, ela tomou a decisão, tá? Ela planejou toda a situação, ela comprou a bebida, ela sabia, tá? Dos riscos que ela poderia correr, tá? No caso 2, foi uma coisa meio que impulsiva. Um começou a pular, o outro começou a pular e tudo mais. O que isso, né? Eu venho aqui para discutir um pouquinho com vocês, tá? Às vezes, o cérebro do adolescente, isso não são todos, tá? Mas tem uma tendência a essa impulsividade. E também, além da impulsividade, que seria o caso 2, né? Que foi o pular lá da cachoeira, tem também, que nem no caso da Kate, ela tomou uma decisão, ela planejou sobre a situação. Só que o X da questão, tá? O adolescente, ele não percebe os riscos. Muitas vezes, ele não percebe o risco do aqui e agora. Por quê? Porque a intenção dele, o interesse do adolescente é gratificação imediata e não a longo prazo. Ou seja, ela queria se aparecer lá, né, para o filho do diretor e queria se divertir. Qual que era a intenção, a intencionalidade desse adolescente? Era se divertir, né? Ali, aqui e agora. Ela não pensou no depois, tá? Qual que era a intenção daqueles amigos que pularam uma cachoeira, tá? Também se divertir, né? Ai, se eu não pular, eu não tô inserido no grupo, eu não vou ficar igual, não vou ser aceito, entende? Então, gente, o que eu quero dizer com isso, tá?
Muitas coisas acontecem, por quê? Porque existe um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina, que é aumentado, né, em situações imediatas, né? O adolescente, ele tá ali em busca de prazer imediato. Ele não pensa a longo prazo muitas vezes, tá? É claro que se você tem aí uma base, né, uma parentalidade que a gente fala, uma parentalidade que no caso sejam pais, pessoas que estejam ali observando alguns comportamentos e dando outras estratégias, porque não adianta você punir e falar você nunca mais vai lá na cachoeira, tá? Isso não ajuda, entende? Por quê? Porque muitas vezes o jovem, a gente vai precisar identificar quais são os perfis, né? Qual é o perfil do seu filho? É um perfil mais aventureiro, que gosta de viver perigosamente, tá? Então, de repente, vale eu tentar colocá-lo de repente, sabe, em atividades mais esportivas, numa atividade, vai pular de bungee jump, mas com segurança, junto com o instrutor e tudo mais, e vamos agarrar isso e vamos ser feliz junto com meus filhos, né? Com meu filho, meu adolescente. Ou eu vou querer, né, não canalizar toda essa energia que esse adolescente tem, tá? E puni-lo e podar para que quando ele fique longe de você, tá? Ele faça coisas assim e tem atitudes voltado a essa dopamina, né? A esse processo químico que o cérebro faz nesse período. Então, o adolescente, ele não tá errado de pensar assim, de agir assim no sentido assim da palavra, né? Isso são comportamentos, estar entre amigos, não querer muito lero-lero com os pais, né? Eles têm uma tendência a se socializar com os amigos. Isso não tem algo de errado, entende? Agora, o que está inadequado é como eu vou manejar isso, como eu vou canalizar esses comportamentos que são mais delicados, que vai ocorrer risco, né? É aquela história. Por que na adolescência acontece maior número aí de incidências de droga, de álcool, de acidentes muitas vezes, de gravidez indesejada, né, naquele momento da vida, enfim, justamente por essas questões de impulso ou mesmo que saiba dos riscos que eles estão correndo, né, é o prazer imediato que está tomando conta daquele momento, tá? Então, a gente tem garantia de que se a gente estiver ali pertinho dos nossos filhos, aninhando, cuidando, não vão acontecer algumas coisas na vida? Eles vão passar, né, sem algumas situações? Não temos essa garantia, tá? Mas a gente precisa entender que neste momento da vida, eles estão como se fosse um amplificador ligado, aquele som no último ali, sabe? Que eles não vão escutar muitas vezes o que as pessoas falam. Porém, tá? A gente vai ter que o quê? Nos momentos que eles estão, vamos dizer, receptivos para nós, é o momento que a gente vai poder, né, passar os nossos valores, passar o que é esperado, passar os limites do que pode, do que não pode, né, do que eu espero, do que você precisa também me ajudar, né? E também, gente, eu falo, principalmente a gente estar presente, porque é cansativo. Eu não vou falar pra vocês, a gente chega em casa, né? É muito mais fácil, tá? Eu chegar, fazer a minha rotininha de sempre e deixar meu filho lá. Ele não dá trabalho, né? Tem adolescente que não dá trabalho, tá? Do que de repente eu pegar lá uns 15 minutinhos que seja e tentar me aproximar dele, né? Ver a linguagem dele, ver o que ele fez. Não, olha, deixa eu ver seu filme hoje, sentar ali quietinho, nem que for para eu olhar, para eu assistir alguma coisa dele, para ele me falar alguma coisa, né? Aí vai da personalidade de cada um, mas a gente não pode entrar nesse processo de comodismo, de assim, se meu filho, né? Eu, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático. Se eu não falar com meu filho, o mais velho, por exemplo, ele é super quietinho, ele é tranquilo, ele é na dele, calmo, tá? Super responsável com os deveres dele da escola e tudo mais. Se eu não me aproximar dele, vai estar muito cômodo, né? Ele não vai nem ligar, porque para ele é confortável ficar na dele, entendeu? E ele dá conta daquilo. Agora,
Isso vai trazer valor para ele, conexão, e entende? Não, eu vou precisar de momentos, né? Mas como que eu me conecto? Dando um monte, chegando em casa uma hora dessa e dando um monte de sermão, vai tomar banho, você fez isso, você não fez aquilo, bababá, bababá, bababá. Eu não vou conseguir me conectar com ele, né? Então eu vou ter que primeiro entender, tá? Ver onde ele está, em que ponto da casa ele está, o que ele está fazendo, né? Para eu tentar uma aproximação, de repente, para eu conseguir uma conexão e entender o que se passa com meu filho. Senão a tendência é realmente, ainda mais agora na pandemia, a tendência dos adolescentes é ficarem trancadinhos no seu canto, tá? E aí quando você vai falar alguma coisa, vem essa instabilidade, muitas vezes de humor, essa oscilação, né? Como se a gente estivesse, por exemplo, inadequados e tudo mais. Então a gente vai precisar o quê? Entender cada criança, cada adolescente. Como que a gente faz isso também? Primeiro, eu conhecendo meu filho, sabendo do que ele gosta, né? Das preferências dele. Muitas vezes a gente não sabe nem as nossas, gente. Eu falo, né? Do que eu gosto de comer, por exemplo? Né? A gente gosta de tanta coisa, então assim, vamos se aproximar um pouco mais, né? Vamos estar mais presente, né? Mesmo naquela correria, eu sei a correria de todo mundo, né? E eu não tô aqui para falar que é fácil, não, muito pelo contrário, não é porque é psicólogo, filho de psicólogo, que a gente não tem as nossas dificuldades, sim, porque no fundo eles também têm esse cérebro adolescente, né? Que tá ali em transformação. E se a gente olhar para trás e pensar um pouquinho na nossa adolescência, né? Na nossa instabilidade, na nossa confusão, né? Será que eu gostava daquela pessoa? Se eu não gostava? Como que era? Ai, né? Enfim, se a gente entender um pouquinho o nosso processo se a gente olhar para o nosso autoconhecimento, é claro que a gente não vai se comparar a épocas diferentes da vida, mas se a gente conseguir entender um pouquinho a nossa confusão mental que a gente tinha na época, né? As discussões talvez, né? As briguinhas com os nossos pais, enfim, né? Cada um foi de uma forma, né? E teve aí uma experiência. Isso vai fazer com que a gente entenda talvez um pouquinho mais de como acontece no processo com os nossos filhos, tá? Então, assim, construir vínculos seguros, eu acho que é muito importante, né? Como que é construir vínculos seguros? É a gente saber, a gente conhecer com quem é o amigo do nosso filho, tá? Quem está perto, porque não somos só nós, né? Quando eles falarem tchau pra gente, né? Agora eles estão assim, né? Grande parte tá, né? Tem gente que a gente sabe que tá saindo, mas assim, grande parte dos adolescentes também estão dentro das suas casas. Mas, gente, a gente sabe que uma hora eles vão, né? Faz parte da vida essa autonomia, né? Eles desenvolver essa autonomia difícil para nós pais, mas faz parte. Mas assim, se a gente conseguir construir vínculos seguros, né? Quando eles saírem, possivelmente essa vozinha interior, né? Do que a gente falou, do que os amigos falaram, né? Falarão para eles também. Possivelmente, né, vão dar uma base aí bacana para eles, tá? E a parentalidade, gente, ou seja, o papel dos pais, né, nessa assertividade é fundamental, porque não adianta nada ter pais agressivos que punem tudo, não valorizam o que os filhos fazem de bom, ao passo que tem pais muito permissivos, né? Uma parentalidade aí permissiva, pode tudo, não tem limite, não tem horário, pode dormir a hora que quer, faz o que quer, e isso vai deixando cada vez mais os adolescentes sem uma rotina, sem um norte, sem um olhar para o horizonte, né? Do que é esperado. Ok? Então vamos ser pais, buscar pelo menos, né? Dentro das nossas possibilidades, não de perfeição jamais, mas de ser assertivos, com um bom diálogo com nossos filhos e tentando se aproximar ali de uma maneira assim mais positiva, ok? Espero que tenha ajudado vocês, curtam, comentem aí e estou à disposição para dúvidas. Boa noite!